5, 6, 8, 9, 15, 17, 18, verso 5. Vamos ler. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Enche-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice. Não me desampares quando se for acabando a minha força. A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia, posto que eu não conheço o teu número. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Isaías 46. E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu os trarei. Eu fiz e eu os levarei, e eu os trarei a vos guardarei. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a perturbação, porque são as sementes dos benditos do Senhor, e os seus descendentes por eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Salmo 78. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não nos encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Existe, pelo menos, gostaria de ver aqui, 7 aspectos, 7 características de um cristão verdadeiro. E nós vamos passar cada uma delas aqui, e eu gostaria que nós pudéssemos, que ela pudesse, inclusive, verificar, e nós também, o grau de inserção da dona Ilma nesse ponto. Mas não é só ela não, irmãos. Eu gostaria que cada um de nós, membro dessa igreja ou não, que já vive na presença do Senhor ou não, que procurasse fazer também uma avaliação. A primeira característica do cristão verdadeiro é a seguinte: o verdadeiro cristão sabe que é nascido de novo. O verdadeiro cristão tem certeza da sua salvação. Nós sabemos que ela tem certeza da sua salvação. Nós sabemos isso. E se alguém aqui neste auditório não tem certeza da sua salvação, eu preciso que a gente preste bem atenção em tudo aquilo que nós já dissemos hoje, anteriormente. Ter certeza da salvação. Esperar que o que nós estamos fazendo, esperar que as sopas que nós servimos, esperar que a caridade que nós fizemos
vai nos levar a alguma coisa, é estar no mesmo caminho que estava Adão quando vestiu aquela roupa de pele palha. Eles dois fizeram o que nunca os levou à presença de Deus. Eles continuaram fugindo. Ou aquele homem que estava no banquete confiado de que aquelas suas vestes, fruto da sua obra, das suas mãos, que aquilo colocaria até em destaque, quem sabe todo mundo estava vestido de um jeito e ele com a moda diferente, outras cores talvez. No entanto, ele foi posto para fora. Se nós ainda esperamos nas coisas que nós fazemos, na obra das nossas mãos, podemos ter certeza de uma coisa: nós não temos salvação. Se alguém duvida, é porque não tem. Em Efésios 1,13 está escrito o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Vamos ler essas palavras, irmãos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios, e também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Jesus afirma, irmãos, que a obra de Deus é crer no Filho, aquele que Deus enviou ao mundo. Isso que é a obra de Deus. Não é outras coisas que nós possamos estar fazendo. Então Paulo salienta aqui: o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, um dia eu saí de casa lá em Belo Horizonte, eu era solteiro, e eu tinha o costume de passar numa lanchonete e fazer um lanchezinho ali de manhã, meu café da manhã. E um determinado dia eu acabei de fazer o lanche ali, fui pagar, cadê a carteira? Tinha esquecido em casa. Aí eu falei com o mamãe: eu esqueci minha carteira em casa. Ele olhou com a cara não muito boa, e eu tirei do pulso um relógio Lange dourado, meu pai tinha me dado há muito tempo, que valia muito mais daquele lanche. Falei: senhor, guarda esse relógio aqui, que eu vou lá buscar o dinheiro, nem pagar, só me devolve. Ele não falou nada, pegou e botou dentro da gaveta. Eu fui lá, busquei, vim, paguei. Eu não ia deixar um relógio que valia muito mais do que isso, que eu precisava dele, por conta daquilo. E isso é penhor, irmãos. E o que está penhorado por Deus para garantir a nossa salvação, irmão, é o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós cremos, nós somos selados com o Santo Espírito de Deus. Não depende de obra minha, não depende do que eu possa fazer, mas depende de crer. E esse é o evangelho que é pregado desde que a igreja começou a sua obra em Jerusalém, no início. Essa irmã passa mais desse teste, nós passamos nesse terceiro teste. O cristão verdadeiro tem um espírito de oração. O escritor cristão Paul Callas, no seu livro Oração, eu quero agradecer aqui o meu tio Ernesto, que há mais ou menos uns 40 anos me deu esse livro, me deu o nome desse livro para que eu o comprasse. Graças a Deus por isso. Obrigado. Que a oração é a respiração da alma. Irmãos, quando nós vemos pessoas que passam o dia inteiro só jogando conversa fora, só conversando fiado, só falando bobagem, só cantarolando coisas mundanas, certamente que está faltando alguma coisa. Não há espaço numa vida assim para a oração. Essa respiração da alma. A alma respira o Espírito Santo de Deus. É na glorificação do nome do Senhor. É na vivência com o Senhor. É nesse dia a dia. É uma característica do cristão verdadeiro. O escritor Hallasberg disse isso. Mas em Efésios 2:1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados.
nos nossos pecados, em nossos delitos, nós não poderíamos ter uma vida de oração. Mas quando Ele nos deu vida, aquela vida que havia em Cristo Jesus, essa transferência à vida, o meu pecado estava sobre Jesus lá na cruz do Calvário, mas a vida que estava em Jesus também ela me foi transferida, porque assim Deus quis. Deus recebeu o preço do meu pecado pelo pagamento do sangue de Jesus Cristo. Irmãos, se nós cremos nisso, nós somos feitos filhos de Deus. É preciso crer. Se nós cremos nisso, somos feitos filhos de Deus. Então nós passamos a ter vida. E somente quem tem vida, mediante o sangue de Jesus, mediante essa transferência aceita por Deus e aceita por nós mesmos quando cremos, é que nós podemos falar com o Senhor. Aí a oração sai fluida, sai tranquila, sai fácil. Eu não preciso mais de fórmulas decoradas, porque o Espírito do Senhor se movimenta em mim. O Espírito do Senhor nos faz falar com Deus. Sou um caminho. Se alguém quer ir à vida eterna, se alguém quer a salvação, o caminho que tem que ser percorrido é Jesus. Notem que Ele não disse eu sou um caminho, mas Ele disse que eu sou o caminho. E também disse que Ele era a verdade, porque a verdade é uma só. Ele é a verdade. Todas as outras hipóteses de salvação apresentadas pelos homens são mentira, são criações do diabo e servem para fazer com que as pessoas se desviem do seu caminho. Suponha alguém aí que tem um corte a fazer no seu terreno, um barranco, e ali tem uma mina. Ali tem uma mina, está sempre vazando água. Ele pode ir lá colocar umas pedras e botar um pouco de cimento, mas ele não vai cobrir aquilo. Aquela água vai percolar, ela vai passar adiante, vai sair em outro lugar. E quando fizer, a água vai estar sempre saindo. Ela não vai poder ser contida. O que se faz então? Canaliza-se essa água para que ela vá para um outro lugar onde não vai importunar ninguém, onde até quem sabe vai ser aproveitado. Irmãos, o Satanás faz isso, não podendo tirar a fé que existe no coração do homem, ele a desvia. E é por isso que existem muitos falsos caminhos, é por isso que existem muitas falsidades, mentiras. Mas Jesus afirmou que Ele é o caminho, Ele é a verdade e disse mais, que Ele é a vida. Eu gostaria também de fazer uma pequena observação nesse ponto, que diz o seguinte, é o versículo 4, capítulo 1 do mesmo Evangelho de João. Lá diz o seguinte, que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Na minha juventude, eu me questionava, eu perguntava, mas tanta gente estava viva, os apóstolos todos estavam vivos, as pessoas, os familiares de Jesus estavam vivos, as autoridades romanas estavam vivas. E por que aqui se diz que a vida estava nele? Mas o Senhor me fez compreender, irmãos, aquilo que os irmãos todos sabem, é que quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, eles que constituíam naquele momento toda a humanidade, quando a humanidade caiu, o homem perdeu a sua vida, porque o Senhor disse que no dia que dela comeres, referindo-se àquela árvore que ele proibiu, no dia que dela comeres, certamente morrerás. Mas no registro bíblico não diz que Adão e Eva comeram daquele fruto e que caíram duros, mortos no chão. Não diz isso. Diz ao contrário, que até fizeram algumas outras coisas. E no momento em que eles se afastaram de Deus, Adão e Eva criaram a primeira religião do mundo. Se alguém acha que a sua religião é a mais antiga, fique sabendo que a mais antiga é a de Adão e Eva.
A sociologia, irmãos, ela afirma que religião é toda tentativa humana de manipulação da divindade. Vamos entender um pouco disso. Manipular significa conduzir da forma que a gente pretende. Alguém pode dizer que uma população toda foi manipulada por um líder político, foi conduzida a tomar uma determinada atitude. E manipular a divindade significa que qualquer tribo que tenha lá crença, fé em um Deus qualquer, ele imagina que através de certos procedimentos ele pode manipular esse Deus, ou seja, obter desse Deus qualquer benefício, alguma coisa, quando nada que esse Deus não persiga mais, porque desde Adão e Eva, o homem no pecado tem uma ideia de um Deus perseguidor, mas Deus é amor, Deus não é um Deus perseguidor. Mas Adão, imbuído dessa ideia de que Deus iria persegui-lo, de que Deus iria puni-lo, notou que estava, ele e Eva notaram que estavam nus, e aí, certamente que tinham um dom de artesanato, teceram de algum material, de algumas folhas, teceram uma roupa, uma vestimenta, e essa vestimenta que eles teceram, que cobriu as suas vergonhas, como nós costumamos dizer, porque eles estavam nus, isso não foi suficiente para que Adão e Eva se aproximassem de Deus. Aquela roupa era uma tentativa de manipulação, então aquilo era religião. Através daquilo ele achava que poderia encontrar-se de novo com o seu Deus. Não conseguiu. Mas, irmãos, a verdade é que o Senhor foi ao encontro de Adão e Eva. Não foram eles munidos daquela feitura, daquela roupa. Mas aí acontece um fato, irmãos, que nós gostaríamos de lembrar também neste momento. É que não é possível que nós imaginemos que Adão e Eva tenham recebido do Senhor aquela veste de pele que o Senhor tinha feito, que Deus tivesse colocado aquela pele, aquele casaco de pele, aquela vestimenta em cima daquela roupa de paia. Isso significa, irmãos, que Adão e Eva, aquela comunidade, humanidade pecadora, caída, foi alcançada pela graça do Senhor Deus, e ali o Senhor certamente sacrificou um animal com um derramamento de sangue, porque é inconcebível nós pensarmos que a pele de um animal foi retirada sem que esse animal perdesse a sua vida com um derramamento de sangue. Isso representava a salvação que o Senhor nos daria em Cristo Jesus. Isso é que a palavra de Deus mostra. A palavra de Deus ensina isso. Então foi necessário, ou é necessário ao homem desvestir-se das suas atividades, dos seus pensamentos, dos seus modos manipuladores, que são as diversas religiões, para assumir a única solução que existe, que é Cristo e Cristo crucificado. Irmãos, é inconcebível para nós também que Deus seja um Pai desnaturado. Jesus, naquela condição tremenda de sendo Ele santo, puro, sem pecado, Ele teria que receber sobre si, assumir os pecados da humanidade. Se eu pedisse aos irmãos para se lembrarem do pecado mais feio que já cometeram na vida, tem certeza que todo mundo ia lembrar de alguma coisa muito feia. Estava lá sobre Jesus. Era isso que Jesus tinha que levar sobre si. Por isso aquele momento foi tão difícil, tão duro, a ponto de Jesus dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Isso significa: Pai, se existir um outro meio para que o homem seja salvo, que não dependa de eu assumir e passar por tudo isso, faça isso. Mas Deus não fez. Deus é o Pai desnaturado? Não, irmãos. A palavra de Deus registra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o que a palavra de Deus nos mostra. Mas há, como nós temos dito, um grande número de pessoas
que apenas se aproximam do Senhor Jesus, esse Jesus visto de várias maneiras, mas seguem na sua vida não aceitando esse sacrifício de Jesus, essa oferta de Deus, continuam na vida tentando alcançar a salvação através disso, daquilo e daquilo outro. Existem cenas de mortificação do corpo que a gente vê praticadas na Índia principalmente, em que as pessoas se retalham a ponto de escoar sangue pelo corpo, na expectativa de que fazendo isso Deus estaria sendo grato a eles, e aí quem sabe por esse caminho eles encontrariam a salvação. Mas Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Irmãos, é tão simples isso. Essa é a verdade, esse é o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas, boa notícia. Não há notícia melhor do que essa. Mas infelizmente há uma grande parte da humanidade que já ouviu falar de Jesus, sabe da existência da Bíblia, mas ficam aí na televisão e em outros lugares procurando provar que Deus não existe, procurando provar coisas absurdas que nem científicas são. O cristão verdadeiro é que o cristão verdadeiro espera com alegria e ansiedade a volta de Jesus. Nós ouvimos o que nós dissemos aqui. O verdadeiro cristão espera com alegria e ansiedade a volta de Jesus. Há muitos anos eu estava falando sobre isso com uma pessoa da nossa família, e essa pessoa disse: mas eu ainda tenho tanta coisa que eu quero fazer. Eu como disse assim: posso estar querendo que Jesus volte, irmãos? Esse mundo, com tudo que nós já estamos vendo, nós vamos usar uma linguagem que eu não tinha aqui respondendo. Esse mundo não aguenta bem a sola. Por tudo que nós estamos vendo, nós estamos no final dos tempos. Mas mesmo que não estivéssemos, Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Me resta a coroa de justiça, o justo juiz me dará aquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Eu tenho certeza que a Dona Ina, com seus 90 anos de vida, tem comprovado pelo seu viver que ela é uma cristã verdadeira. E nós, irmãos, todos que ainda temos, todos, ela tem também oportunidades de cada vez mais nos aproximar do Senhor. E tudo isso que nós vimos aqui da palavra de Deus hoje não saia da nossa mente sem produzir um resultado, mas que de alguma forma nós sejamos abençoados por esse culto que teve como finalidade, como razão, glorificar a Deus pelo aniversário. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus Pai, bendito seja, Senhor, o teu santo nome. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, porque és tu mesmo, Senhor, que falas ao nosso coração. Tu és a nossa razão de viver, ó Pai. Dá, Senhor Deus, a cada pessoa aqui presente, Deus, um momento de reflexão, Pai, e uma nova destinação, Senhor Deus, das suas vidas, das suas jornadas, Pai, diante de ti. Nós te louvamos e agradecemos por esta oportunidade, Pai, e te entregamos cada vida aqui, Senhor Deus, neste instante, a ti, Pai. E em nome de Jesus, ó Pai, nós repreendemos toda a ação do inimigo, do diabo, do Satanás, na vida de cada um que aqui está, ó Pai. E que cada um aqui, Senhor Deus, possa ser alcançado pela tua graça, pela tua misericórdia, num relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, ó Pai. Bendito seja o teu nome, Deus.